Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro, 28ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, pois qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus sempre direto, Jesus sempre certeiro, Jesus sempre atingindo o coração e a consciência do homem. Quando Deus nos revela aquilo que nós realmente somos, eu falava disso anteontem, quando Deus nos coloca diante de nós mesmos a nossa vida, quando Deus nos faz enxergar que as nossas ações não são as melhores, que não somos os mais puros, que nem sempre aquilo que nós dizemos e fazemos é o correto, isso nos causa um constrangimento gigantesco. Quando Deus usa outras pessoas então para nos mostrar isso, nós ficamos ainda mais desconcertados. E qual é a nossa atitude? Denegrir a Deus, denegrir ao próximo, denegrir aquele que mostrou ao mundo quem eu sou. Dói ter a sua vida exposta, dói ter a sua imagem desconstruída diante dos outros, dói saber que você tem defeitos, saber que você é um pecador, um miserável, dói saber que muitas vezes você se veste com uma roupagem, mas não é nada daquilo, dói. Mas só com a dor que a limpeza espiritual trazida por Cristo causa na nossa vida, é que nós realmente podemos ser homens e mulheres autênticos, homens e mulheres do reino. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus fala que aqueles homens construíam os túmulos dos profetas, mas foram os pais daqueles homens que mataram os profetas. Nós não podemos ficar aí com um discursinho hipócrita, se a nossa vida não está condizente com aquilo que Deus pensa e quer de nós. Nós não podemos querer apontar o pecado dos outros, sabendo que nós mesmos não estamos dispostos a mudar de vida. Nós não podemos querer impor aos outros costumes e hábitos que nós mesmos não somos capazes de cumprir. Nós devemos pedir a Jesus essa graça da autenticidade, essa graça de uma fé verdadeira, de uma postura correta. Nós devemos pedir a Jesus essa força interior para mudar aquilo que precisa ser mudado, primeiramente em nós, para depois na igreja, no mundo, na sociedade como um todo. Não adianta querer curar os outros sem estar curado. Um cego não pode guiar outro cego, não pode. Se eu não passei antes pelo crivo do olhar do Senhor, se eu não passei pela conversão sincera que o Senhor me chama a ter, eu não posso querer levar a palavra de Deus aos outros. Eu não posso querer dar aos outros exemplo, porque eu não sou. Eu não sei você, mas eu, no ato penitencial da missa, diariamente eu bato no peito e digo para Jesus: Jesus, eu sou um nada. Eu sou um verme. Eu sou a pior pessoa do mundo. Porque como Paulo, Jesus, eu vejo bem o que eu tenho que fazer, mas eu acabo fazendo o mal que eu não desejo. Eu digo isso para Jesus todos os dias, meus irmãos. Bato no peito na hora do ato penitencial da missa, que eu celebro todos os dias. E ao longo desses anos, Deus tem me dado a graça de reconhecer as minhas misérias, de procurar mudá-las,
seja pela confissão semanal, seja pela Eucaristia diária, seja pela direção espiritual, até pela ajuda psicológica, o convívio com os irmãos, seja por dar um passo atrás e deixar que o outro tome a frente e seja o protagonista. Precisamos ser autênticos e deixar Deus trabalhar a nossa vida de verdade, porque um dia nós seremos cobrados por isso. Seremos cobrados pelas coisas que nós deixamos de fazer e pelas coisas que fizemos de modo errado. Nós seremos cobrados. Nós somos responsáveis pela nossa salvação e pela salvação de tantos homens e mulheres que Deus coloca ao nosso redor. Quantas pessoas não poderiam chegar ao céu se a nossa vida realmente correspondesse àquilo que nós pregamos? Quantas pessoas teriam as suas vidas transformadas se vissem em nós a transformação que Deus faz? Volto a dizer, autenticidade. Essa palavra já apareceu nas meditações dessa semana 3 vezes. Autenticidade. Ou eu sou de Cristo, eu sou contra Cristo. Ou eu realmente sou um bom cristão, ou então eu deixo de lado o caminho. É melhor viver na ignorância. É melhor viver longe de Cristo. É melhor estar longe da igreja, se não é para viver na igreja e com Cristo do modo como o Senhor espera. Então sejamos sinceros, não busquemos o Senhor para termos aí uma falácia de imagem para colocar nas redes sociais ou para estar aí diante das pessoas na sociedade. Não, sejamos sinceros, autênticos, porque isso nos dará a salvação. Peçamos ao Senhor essa graça. Que Deus te abençoe e até amanhã.